um amor para recordar a história mais comovente de todos os tempos. Capítulo 1. Em 1958, Belfort, no litoral da Carolina do Norte, perto de... não sei falar essa palavra. Era um lugar como muitas outras cidades pequenas do sul dos Estados Unidos. Era o tipo de lugar onde a umidade do ar era tão alta no verão que ir até a caixa de correio para pegar as cartas fazia com que as pessoas sentissem que precisavam tomar um banho, e as crianças andavam descalças de abril a outubro sobre carvalhos cobertos de musgo espanhol. As pessoas acenavam de seus carros sempre que viam alguém na rua, mesmo que não a conhecessem. E o ar cheirava a pinho, sal e maresia, um aroma que só existe nas Carolinas. Para muitas das pessoas dali, pescar em Panico Sound ou catar caranguejos no rio Neuce era um meio de vida, e havia barcos ancorados sempre que se olhava para a hidrovia intralitorânea. Havia apenas 3 canais de televisão, embora ela nunca tivesse sido importante para aqueles de nós que cresceram por ali. Em vez disso, vivíamos nossa vida em função das igrejas, e havia 18 delas dentro dos limites da cidade, e tinham nomes grandes, como a Igreja Cristã do Salão da Amizade, a Igreja dos Perdoados, a Igreja da Purificação Dominical e, além dessas, é claro, as igrejas batistas. Quando eu era adolescente, essa era a denominação mais comum, e havia igrejas batistas em praticamente todas as esquinas da nossa cidade. E embora cada uma se considerasse superior às outras, havia igrejas batistas de todo tipo: batistas do livre arbítrio, batistas do sul, batistas congregacionais, batistas missionários, batistas independentes. Acho que dá para ter uma ideia. Naquela época, o maior evento do ano era patrocinado pela Igreja Batista do centro da cidade, a Batista do Sul. Se você realmente quer
Saber, em conjunto com a escola de ensino médio local. Todos os anos faziam um espetáculo de Natal no Teatro Belfort, na realidade, uma peça escrita por esse nome que eu não sei ler, um pastor que estava na igreja desde que Moisés abriu as águas do Mar Vermelho, certo? Talvez ele não fosse tão velho assim, mas era velho bastante para que se pudesse enxergar através da pele dele. Era uma pele que estava o tempo inteiro úmida e chegava a ser transparente. As crianças juravam que conseguiam ver o sangue circulando nas veias por baixo da pele do homem, e seu cabelo era tão branco quanto aqueles coelhos que os donos das lojas de animais de estimação colocam à venda na época da Páscoa. De qualquer forma, ele escreveu aquela peça chamada de O Anjo do Natal, porque não queria continuar vendo o velho clássico de Charles Dickens no palco. Um conto de Natal. Na sua concepção, Scrooge era um herege que chegou à redenção apenas porque viu fantasmas e não anjos. E quem disse que os fantasmas haviam sido mandados por Deus? Quem disse que ele não voltaria a ter seu comportamento pecaminoso, já que os fantasmas não vieram diretamente do céu? A peça de Dickens não deixava isso exatamente claro. Afinal, é uma questão de fé. Mas Egbert não confiava em fantasmas que não eram explicitamente enviados por Deus. E esse era o maior problema com um conto de Natal. Há alguns anos ele mudou o final da peça, utilizando sua própria versão, na qual o velho Scrooge se torna um pregador, viajando para Jerusalém para encontrar o local onde Jesus falava aos apóstolos. Não funcionou muito bem, nem mesmo para a congregação que assistia ao espetáculo com os olhos arregalados, e o jornal havia publicado comentários como: apesar de interessante, não era exatamente a peça que nós todos conhecemos e amamos. Assim, Egbert decidiu tentar escrever sua própria peça. Durante toda a sua vida escreveu seus próprios sermões, e alguns deles, devemos admitir, realmente eram interessantes, especialmente quando falava sobre a ira de Deus descendo sobre os fornicadores e todas aquelas coisas agradáveis. Eu posso afirmar que o sangue dele realmente fervia quando falava sobre os fornicadores. Esse era o seu ponto nevrálgico quando éramos mais novos. Meus amigos e eu nos escondíamos atrás das árvores e gritávamos: Egbert é um fornicador. Quando o víamos andando pela rua, nós ríamos como idiotas, pensando que éramos as criaturas mais inteligentes que já habitaram o planeta. O velho Egbert parava de caminhar e suas orelhas tremiam. Eu juro por Deus que elas realmente se moviam.
e ele chegava a ficar vermelho de raiva, como se tivesse bebido gasolina, e as veias esverdeadas no seu pescoço saltavam como aqueles mapas do rio Amazonas que aparecem na revista. Ele olhava de um lado para o outro, seus olhos apertando até se tornarem fendas estreitas enquanto nos procurava. E então, da mesma maneira repentina, começava a empalidecer novamente, com aquela pele de peixe de novo, bem diante dos nossos olhos. Era realmente algo incrível de assistir, eu garanto. Assim, nós nos escondíamos atrás de uma árvore e Egbert, que espécie de pai chama seu filho de Egbert, ficava lá parado, esperando que aparecêssemos, como se pensasse que éramos bobos, a ponto de nos entregarmos. Cobríamos a boca com a mão para não rirmos alto, mas de alguma forma sempre nos encontrava. Ele olhava de um lado para o outro e então parava, com aqueles olhos saltados, nos encarando diretamente, enxergando através da árvore. Eu sei quem é você, Landon Carter, ele dizia, e o senhor também sabe. Ele esperava 1 minuto, mais ou menos, até que a mensagem fosse absorvida e finalmente voltava à sua caminhada. E durante o sermão daquele fim de semana, ele olhava direto para nós e dizia algo como: Deus é piedoso para com as crianças, mas as crianças devem ser dignas também. E nós meio que baixávamos a nossa cabeça, não em razão da vergonha, mas para ocultar uma nova rodada de risadas. Egbert não conseguia nos entender, e isso era bem estranho, porque ele também era pai. Talvez as coisas fossem diferentes, pois era pai de uma garota, mas prefiro falar sobre ela mais tarde. De qualquer forma, como eu dizia, Egbert escreveu O Anjo do Natal e resolveu que essa seria a peça apresentada no fim do ano. A peça em si não era ruim, devo admitir, e surpreendeu a todos no primeiro ano em que foi encenada. Basicamente, era a história de um homem que havia perdido sua esposa alguns anos antes. Esse homem Tom Thornton era muito religioso, mas teve uma crise de fé depois que sua esposa morreu durante o parto. Ele cria a filha sozinho, mas não é o melhor dos pais. E o que a garotinha realmente quer ganhar no Natal é uma caixinha de música especial com um anjo esculpido na tampa. Ela havia recortado a fotografia de um velho catálogo. O homem procura longa e intensamente pelo presente, mas não consegue achá-lo em lugar nenhum. Então, chega a véspera do Natal e ele ainda está procurando pela caixa de música. Enquanto procura pelas lojas, se depara com uma mulher estranha que nunca havia visto e ela promete ajudá-lo a encontrar o presente para sua filha. Entretanto, antes disso, eles ajudam uma pessoa sem teto, que naquele tempo
era chamada de esmoleiro e depois param em um orfanato para visitar algumas crianças e por fim visitam uma mulher solitária que só queria ter alguém para lhe fazer companhia na véspera de Natal. Nesse ponto, a mulher misteriosa pergunta a Tom o que ele deseja ganhar no Natal e ele diz que gostaria de ter sua esposa de volta. Ela o leva até o chafariz da cidade, dizendo que ele deve olhar para a água e encontrará aquilo que está buscando. Quando ele olha para a água, vê o rosto de sua filha e começa a chorar ali mesmo. Enquanto chora, a mulher misteriosa foge. Tom procura por ela, mas não consegue achá-la em lugar nenhum. Ele volta para casa com as lições da noite ainda fortes em sua mente. Entra no quarto da filha pequena, que já está dormindo, e percebe que ela é tudo o que restou da sua esposa. Tom começa a chorar novamente porque sabe que não tem sido um bom pai. Na manhã seguinte, magicamente, a caixinha de música está debaixo da árvore de Natal e o anjo esculpido na tampa tem exatamente a mesma aparência da mulher que ele viu na noite anterior. Não era ruim, de maneira nenhuma. Na verdade, as pessoas choravam a cântaros sempre que assistiam à apresentação. A peça tinha a lotação esgotada todos os anos e por causa da sua popularidade, Egbert teve de tirar a peça da igreja e levá-la para o teatro de Belfort, que tinha uma capacidade de público bem maior. Naquela época, eu estava no último ano do ensino médio. Os espetáculos aconteciam em 2 sessões, com a lotação esgotada e, considerando quem atuava na peça, era uma história em si mesma. Perceba, Egbert queria que pessoas jovens atuassem na peça. Os que estavam no último ano do ensino médio, não o grupo de teatro. Eu imagino que ele pensava que seria uma boa experiência antes que os alunos do último ano saíssem da cidade e fossem para alguma faculdade, ficando frente a frente com os fornicadores. Você sabe, ele era o tipo de pessoa que sempre queria nos salvar das tentações e que soubéssemos que Deus sempre está zelando por nós, mesmo quando estamos longe de casa, e que se você confiar em Deus, tudo vai dar certo no final. Era uma lição que eu acabaria aprendendo com o tempo, mas não seria Egbert que a ensinaria para mim. Como eu disse antes, Belfort era uma cidade típica do sul dos Estados Unidos. Embora tivesse uma história bem interessante, o pirata Barba Negra uma vez chegou a ter uma casa lá e acredita-se que o seu navio, a vingança da rainha Anne, esteja enterrado na areia em algum lugar perto do litoral. Recentemente, alguns arqueólogos, oceanógrafos, ou sabe-se lá que tipo de gente que procura por essas coisas, disseram que o haviam encontrado, mas ninguém tem certeza ainda, pois não dá para simplesmente abrir o porta-luvas
e verificar o registro daquele veículo. Belfort mudou bastante desde a década de 1950, mas ainda não é exatamente uma grande metrópole nem nada do gênero. Belfort era e sempre será uma cidade do pequeno porte, uma cidade de pequeno porte. Quando eu era criança, ela mal aparecia nos mapas. Para ilustrar essa situação, o distrito congressional que incluía Belfort abrangia toda a parte oriental do estado, mais de 50 mil quilômetros quadrados, e não havia uma única cidade com mais de 25 mil habitantes. Mesmo comparada àquelas cidades, Belfort sempre era vista como sendo de pequeno porte. Tudo que havia a leste de Raleigh e a norte de Wilmington até a divisa com o estado da Virgínia era o distrito que o meu pai representava. Eu acho que você já deve ter ouvido falar dele. Ele é meio que uma lenda, mesmo nos dias de hoje. Seu nome é Worth Carter e foi congressista durante quase 30 anos. O seu slogan durante a época das eleições, que aconteciam a cada 2 anos, era Worth Carter representa. E a pessoa deveria preencher aquele espaço com o nome da cidade onde residia. Eu me lembro de algumas viagens quando eu e a minha mãe tínhamos de aparecer com ele para mostrar às pessoas que ele era verdadeiramente um homem de família. Dava para ver adesivos de para-choque com o slogan do meu pai e nomes como Otway, Chocavinity e Seven Springs, pintados com stencil. Hoje em dia, esse tipo de campanha não daria certo, mas naquela época era uma espécie relativamente sofisticada de publicidade. Eu acho que se ele tentasse usar essa técnica nos dias de hoje, seus adversários políticos provavelmente colocariam todo tipo de palavras obscenas no espaço em branco, mas naquela época nunca chegamos a ver algo do tipo, exceto uma vez, um fazendeiro do condado de Dublin escreveu a palavra ordinário, entre aspas, no espaço em branco, e quando minha mãe viu aquilo, cobriu meus olhos e fez uma prece, pedindo que o pobre bastardo ignorante fosse perdoado. Ela não usou exatamente essas palavras, mas eu entendi o que havia por trás delas. Assim, meu pai, o senhor congressista, era um figurão, e todo mundo sabia disso, até mesmo o velho Egbert. Eles não se davam bem de jeito nenhum, e apesar disso, meu pai ia à igreja de Egbert sempre que estava na cidade, o que, para ser franco, não era algo muito comum de acontecer. Egbert, além de acreditar que os fornicadores estavam condenados a limpar as latrinas do inferno, também acreditava que o comunismo era uma doença que condenava a raça humana ao paganismo. Toda a congregação sabia que ele dirigia as suas palavras especificamente ao meu pai, sentado de olhos fechados
e fingindo não ouvir. Meu pai era membro de um dos comitês do Congresso que vigiava a influência vermelha, que supostamente se infiltrava em todos os aspectos do país, incluindo a defesa nacional, o ensino superior e até mesmo as plantações de tabaco. Lembre-se de que isso ocorreu durante a Guerra Fria. Havia fortes tensões no ar e os habitantes da Carolina do Norte precisavam de algo que trouxesse tudo isso para um nível mais pessoal. Meu pai constantemente procurava por fatos que eram irrelevantes para pessoas como Rigbert. Depois, quando meu pai voltava para casa após o culto, ele dizia algo como: "O reverendo Sullivan estava ótimo hoje. Espero que você tenha ouvido aquela parte das Escrituras na qual Jesus falava sobre os pobres." "Claro, pai, claro." Meu pai tentava acalmar as situações sempre que possível. Eu acho que é por isso que ele ficou no Congresso durante tanto tempo. Ele podia beijar os bebês mais feios já concebidos pela raça humana e ainda era capaz de dizer algo gentil. É uma criança muito tranquila." Ou "Aposto que é a menina mais adorável do mundo, mesmo que ela tivesse uma mancha de nascença que lhe cobrisse o rosto inteiro." Houve uma vez em que uma senhora apareceu com uma criança em uma cadeira de rodas. Meu pai deu uma olhada no garoto e disse: "Aposto 10 contra 1 que você é o garoto mais inteligente na sua sala de aula." E ele era. Pois é, meu pai era ótimo nessas coisas. Ele poderia competir com os melhores, com certeza. E não era uma pessoa maldosa, especialmente se você considerar o fato de que não me batia, nem fazia nada do tipo, mas ele não estava por perto enquanto eu crescia. Detesto dizer isso, porque hoje em dia as pessoas dizem esse tipo de coisa mesmo que seus pais estejam presentes e usam essa bobagem para justificar seu comportamento. Meu pai, ele não me amava. É por isso que eu me tornei uma stripper e apareci no D.G.R. Springer Show. Não estou dizendo isso para justificar o tipo de pessoa que me tornei. Sim, simplesmente é o fato. Meu pai passava 9 meses fora de casa, morando em um apartamento em Washington, a 500 quilômetros de distância. Minha mãe não foi com ele, porque ambos queriam que eu crescesse do mesmo jeito que eles cresceram. É claro, o pai do meu pai o levou para caçar e pescar, ensinou a jogar bola, aparecia nas festas de aniversário e todas aquelas coisas pequenas que são importantes antes da idade adulta. Meu pai, por outro lado, era um estranho, alguém que eu mal conhecia. Nos primeiros 5 anos da minha vida, eu achava que todos os papais moravam em algum outro lugar. Foi somente quando o meu melhor amigo, Eric, me perguntou no jardim de infância sobre o homem que apareceu na minha casa na noite anterior, que me dei conta. Havia alguma coisa que não estava muito certa naquela situação toda. "Ele é meu pai", eu disse orgulhoso. "Ah", disse Eric, enquanto revirava a minha lancheira à procura do meu caramelo Milky Way.
Eu não sabia o que você tinha pai. Nada como ter um fato jogado direto na minha cara. Assim, cresci sob os cuidados da minha mãe. Essa sim era uma boa senhora, amável e gentil, o tipo de mãe com a qual a maioria das pessoas sonha. Mas ela não era nem poderia ser uma influência masculina na minha vida. E esse fato, junto com a minha desilusão crescente em relação ao meu pai, fez com que me tornasse um tipo rebelde mesmo quando era novo. Não o tipo maldoso. Veja bem, eu e meus amigos às vezes saíamos à noite para cobrir as janelas dos carros com sabão ou comer amendoins cozidos no cemitério atrás da igreja, mas nos anos 1950 era o tipo de coisa que fazia outros pais e mães balançarem a cabeça e sussurrar para seus filhos: Você não vai